Olá, pessoal, tudo bom? Estamos aqui ao vivo para mais uma live. Tivemos uma ontem e já estamos com outra hoje aqui, para honra e glória do Senhor. Eu vou avisar aqui rapidinho, Kaoma, nos grupos que a gente está começando, porque eu ainda não consegui fazer isso, só para lembrar o pessoal que me acompanha, para poderem entrar aqui ao vivo com a gente. Eles já sabem que fica gravado, então depois também vai estar no canal disponível para quem quiser assistir de novo. Compartilhem, pessoal, para que mais pessoas possam receber, né? Esse testemunho. Eita, entrou o vídeo aqui, peraí. Bom, vamos iniciando e o pessoal vai chegando, né? Mas eu quero dar as boas-vindas para você, Kaoma. Obrigada por aceitar meu convite. Vou falar rapidinho como é que foi que eu cheguei até ela. Dessa vez, normalmente as pessoas vêm até mim. No caso dela, eu cheguei até ela. Por quê? Porque Deus tem propósito maior, Ele sabe de todas as coisas. Mas eu assisti um vídeo onde ela fez uma... Não foi uma live, foi uma gravação. Eles vão até sua casa e gravam com você, é isso? O seu relato? E aí vai para o canal deles, é isso? Primeiramente, tudo bem? Linda, tudo. Dá um oi pro pessoal. Obrigada pela oportunidade de estar participando da live. Meu nome é Kaoma Manuela, eu tenho 35 anos, eu sou instaladora de papel de parede, minha profissão. Demais. E você gosta? Eu gosto, acho lindo. Então, eu fui chamada, na verdade, para o canal, né? O Separações. História de separações, se eu não me engano. E aí a gente combinou um local, um estúdio no bairro Jardins, em São Paulo, e eu fui lá contar a minha história para eles. Sim. E aí deu bastante visualização, foi bem legal. Pois eu assisti essa gravação. E daí, ali na descrição do vídeo, eu vi que tinha o seu Instagram. Eu falei, eu vou mandar um convite para ver se ela vem dar o testemunho dela, né? Contar a história dela de vida no relacionamento abusivo, correto? Onde você tem 2 filhos, um casal, é isso? Um casalzinho. Não dele, né? A filha. Você vai explicar. Bom, vamos já logo começar, porque assim a gente já sabe de tudo. Seja bem-vinda mais uma vez, obrigada de todo o coração. Pessoal, prestem atenção, é forte a história dela. Vocês vão entender a raiz de tudo, porque não começa no relacionamento ali, já vem desde a nossa infância. E conta pra gente como é que foi que tudo começou, como vocês se conheceram, como é que, enfim, o que você sentiu no coração de Deus para passar para nós aqui. Obrigada. Então, eu conheci o pai do meu filho na academia. Eu estava sem fazer nada assim para mim, né? Eu estava só cuidando de casa, trabalhando e cuidando dos meus filhos. E aí eu falei, nossa, eu não estou fazendo nada para mim. E resolvi fazer academia. Eu falei assim, vou fazer academia, né? Cuidar do meu corpo, cuidar da minha saúde. E aí eu fiz a inscrição para entrar numa academia próxima à minha residência, né? E lá eu conheci o pai do meu filho. Ele era personal trainer, ele era professor da academia. E a princípio, quando eu vi ele, assim, eu me encantei, né? Só que eu falei para mim mesma, professor de academia, é problema, sabe? Quando seu sentido fala assim, é Sim. problema, deixa para lá. Mas assim, não tinha só ele que dava aula lá, tinha outros professores. E eu percebia que os outros professores eram cheios de mão com as alunas, sabe? Todos, sabe, avançando o sinal vermelho. E ele não. Eu percebi ele muito profissional, quando ele tinha que mostrar um exercício, ele não tocava nas alunas, ele mostrava ele mesmo como que tinha que fazer, e aí elas iam copiando, sabe? Então, assim, eu fiquei com um pouco de receio, mas ao mesmo tempo vi que o jeito dele era um pouco mais sério, então aquilo meio que me passou uma segurança, de que ele não era tão... Na verdade, foi um engano, né? Porque depois eu descobri muita coisa. E aí, ele pediu meu telefone para colocar num grupo da academia, e através disso, ele entrou em contato comigo pelo WhatsApp. Aí a gente combinou de sair, a gente saiu para conversar, aí a coisa foi rolando, né? A gente ficou,
namoramos, até que chegou um ponto que ele dormia lá em casa, ia trabalhar, no horário do almoço ele ia lá para casa, aí depois ele ia voltava a trabalhar, aí à noite ele jantava em casa e dormia em casa. E isso, assim, foi se estendendo. Ele tinha a casa dele, eu tinha a minha, mas era assim que estava indo o nosso relacionamento, e era um namoro, né? Só que como ele estava, tipo, na minha casa direto, eu cheguei para ele e falei assim, meu, não tá fazendo sentido, a gente tá namorando, mas, tipo, você tá dormindo aqui quase todo dia, tá almoçando, tá jantando, tá tomando banho, tá tudo. Então a gente tá praticamente morando juntos, só que não, sabe? É. Aí eu falei assim, vamos morar junto? Pelo menos a gente vai diminuir a despesa, porque aí você paga aluguel lá, eu pago aluguel aqui. Aí ele aceitou. Aí a gente passou a morar junto. Só que assim, voltando, antes da gente morar junto, eu já tinha achado algumas coisas no celular dele. Uns 4 meses depois que a gente estava namorando, eu comecei a perceber um jeito diferente nele, assim. Alguma coisa estava errada. E aí eu fui procurar. E aí eu achei. Uau, ele Aí ficou diferente como? Ele mudou com você? Ficou mais distante? Você ficou desconfiou? mais frio. Ficou mais frio, ficou diferente. Aí algo falou para mim, tem alguma coisa errada. Aí eu fui procurar e achei. Uau. Aí eu encontrei fotos de alunas, fotos, muitas fotos de nudes, Uau. tanto dele enviando para elas, quanto delas enviando para ele. E aí foi que nossa, então não era aquilo que eu pensava que era, sabe? Uhum. Não era aquele homem tão sério quanto eu pensava que era. Na Sim. verdade, eu acho que era mais perigoso ainda do que os outros que eu via passando sinal vermelho, porque se ele conseguia disfarçar tão bem quem ele era realmente, significa que eu tinha que ter mais cuidado ainda, Aham. né? Sim. Aí eu fiquei decepcionada, fiquei muito triste quando eu descobri, terminei com ele, Você mandei o outra motivo. história, calma, você chegou e falou com ele, você pegou no celular as coisas, né? É, Ele estava onde? Ele foi no banheiro tomar banho, você pegou ali? Eu gosto dos detalhes. então, eu tinha dado um celular para ele de presente Uau, e eu tinha acesso à senha. entendi. Então eu fui vasculhar num descuido dele, eu encontrei. Aí eu tirei print, mandei tudo pro meu WhatsApp e enviei depois para ele. Quando eu decidi terminar, eu enviei para ele explicando: ó, esse é o motivo pelo qual eu não vou mais continuar com você. Ok. E ele? Não deu, não deu assim. E ele estava no trabalho, né, nessa hora. Não deu assim 5 minutos, ele apareceu na minha porta. Uau. Eu estava com uma amiga minha em casa e eu estava me desabafando com ela, né, sobre o que eu tinha descoberto. E aí deu 5 minutos, ele estava lá no meu portão. Ele batia no meu portão tão forte que parecia que ele ia derrubar. Ali já era uma bandeira vermelha de Uhum. que ele não tinha o mínimo de respeito e que eu deveria ter me afastado mesmo e acabado ali mesmo. E aí, até a minha amiga percebeu e ela falou assim: Nossa, ele tá muito bravo, porque o jeito que ele tá batendo no portão, ele só tá faltando derrubar o portão, de tão forte que ele tá batendo. Aí eu falei: Ué, fazer o quê? Ele errou, ele não tem que estar tá bravo, quem tinha que estar tá bravo era eu, É, isso que eu ia falar. né? Aí o que que eu fiz? Eu abri a janela para ele entender que eu estava em casa, mas que eu não atendi ele porque eu não queria atender. Eu abri a janela, aí ele me viu lá de baixo, e aí eu fechei a janela.
para ele entender que eu não ia atender ele. Eu não estava atendendo porque eu não estava em casa, eu simplesmente não ia atendê-lo. E aí ele decidiu ir embora, ele foi embora. Eu tinha comentado com ele que eu queria comprar uma mesa, eu estava sem mesa em casa, sabe? Eu falei, comentei com ele, eu tô sem mesa, preciso comprar uma mesa. E aí passou, acho que uns 2 meses, quando pensou que não chegou a mesa lá na minha casa. E vocês O sem se entregador, falar o tempo todo. Terminou. a gente sem se falar. Aí, de repente, chegou uma entrega lá para mim, tava com o nome dele, né? Uma mesa lá para minha casa. Aí eu, que estranho, né? Aí ele veio, depois que entrou a mesa, ele veio. Aí ele falou assim para mim: então, eu queria te pedir desculpa, o que eu fiz não foi papel de homem. E eu comprei essa mesa para você, porque você falou que precisava e que você ia comprar. Aí eu comprei para você a mesa, não sei o que, você gostou? Aí, a princípio, eu neguei o presente, sabe? Aí eu falei para ele: olha, você gosta muito da sua irmã, que ele tem, acho que tem 4 irmãs, se eu não me engano. Falei, você gosta, mas tem uma que é bem próxima dele. Falei, você gosta muito da sua irmã, ela mora ali perto de você, pega essa mesa e dá para ela. Eu não queria, sabe? Eu estava muito magoada. Aí eu falei assim, olha, pega essa mesa e dá para ela. Aí ele, poxa, mas eu comprei para você. Não, fica aí para você. Eu não tô pedindo para voltar nem nada. Eu só tô pedindo desculpa pelo que eu fiz, não sei o quê. Eu sei que nesse mesmo dia a gente foi conversando, conversando, e eu caí no papo e Mas voltei. preparou tudo, calma, tô vendo tudo. Agora a gente sabe, né? Ele já foi amaciando, né, como é que fala? Já foi preparando o caminho. Eu vou dar um É, presente, ela vai então falar comigo, ela já não vai estar mais com aquela raiva, e aí ela vai, né? O love bombing, uhum, não é, agora já é o hoovering, né? Que tá tentando te sugar de volta e conseguiu. e conseguiu. Isso, quantos Aí meses foram juntos que aconteceu isso tudo? a gente estava em torno de uns 4 meses. Foi Olha, quando ele começou a dar esses sinais de que ele estava diferente, eu descobri as fotos. sim. E então, assim, por isso que eu falo, no momento em que ele foi lá na minha casa e quase derrubou o portão batendo, já era uma bandeira vermelha para mim, porque fazia muito pouco tempo que a gente estava junto para ele agir daquela forma, Sim. tão agressivo, sabe? E até minha amiga percebeu. Ela falou: Nossa, ele tá muito bravo. Mas ele não tinha motivo para estar bravo. Eu que tinha que estar bravo. Eu que descobri tudo, né? Eu acho que ele ficou bravo por ter sido descoberto. Sim. Bom, aí continuando. Eu aceitei ele de volta. A gente começou, reatou, né? E aí, com 1 ano da gente namorando e ele sempre dentro da minha casa, a gente decidiu morar junto. E aí eu engravidei logo em seguida. E eu fiquei muito feliz. Nossa, eu fiquei tão feliz. A gente fez a ultrassom, viu que era um menino. Só que na gravidez eu continuei pegando coisas. Mensagens com segundas intenções, com alunas, ele pedindo para a aluna passar na academia onde ele estava para dar uma carona para ele, sabe? Dizendo que Eu fico tentando entender se ele já viu que você tinha como pegar, ele ainda assim continuou fazendo, sabendo que você ia ver, provavelmente, né? É isso que eu não acho entendo, né? E ele ficou é, feliz com a gravidez também? Ele já tinha filhos ou não? não, ele não tinha filhos. Ele agiu de uma forma muito estranha quando eu anunciei a gravidez. Eu fiz o teste, como eu já tinha tido minha primeira filha, a gente, mulher, já sabe mais ou menos as mudanças que o corpo vai tendo quando você está grávida, né? E Sim. aí eu notei que os meus seios estavam muito doloridos, né? E eu falei assim, nossa, isso é estranho, não é normal. Fui lá, fiz o teste e deu positivo. Aí quando eu saí do banheiro, aí eu falei para ele, né? E eu ainda falei assim, olha,
se você não quiser ficar comigo, não tem problema. Eu vou cuidar do meu filho sozinha, não tem problema. Eu deixei assim um campo bem aberto, sabe, para ele escolher. Sim. Se ele falasse assim para mim que não ia querer, que ele não tinha filhos, eu não ia ligar, sabe? Eu falei, eu vou cuidar do meu filho. Já tinha até comprado 2 camas já, sem saber que o neném ia vir. Eu tinha comprado 2 camas de solteirinho, assim, para minha filha, aquela que puxa embaixo, parecia que estava prevendo que ia vir mais uma criança. Sim, uau. E aí ele pegou e falou assim: não, eu vou assumir. Mas só que ele recebeu essa notícia de uma forma tão natural, tão assim, sem emoção, Fria. fria, isso. Como se eu não tivesse dito que ele ia ser pai, sabe? Como se eu tivesse dado uma notícia qualquer, sabe? Por isso que eu dei a opção para ele. Falei, se você não quiser assumir, na época eu já trabalhava com instalação de papel de parede, já ganhava razoavelmente bem. Não ia depender assim muito dele assim para cuidar, sabe? E aí ele falou que ia assumir, só que eu achei estranho a atitude dele, né, fria. E aí foi assim, a minha gestação foi boa porque eu queria muito o meu filho. Foi uma gestação muito esperada, assim, mas também foi muito ruim, porque eu peguei a infidelidade dele no celular, com conversas com outras mulheres, sabe? Fotos. E aí isso me entristecia muito. E aí chegou o dia que eu fui ganhar meu filho, que era para ser o dia mais feliz, né? Para nós dois. E aconteceu que eu tive meu filho de cesárea, ele acompanhou o parto. E assim que eu tive alta para ir para o quarto, né? Que levaram meu filho, colocaram lá no bercinho do lado, ele foi fazer as visitas e levar as coisas que o neném precisava. E numa dessas primeiras visitas que ele fez, ele falou assim, eu falei assim para ele, olha, a minha mãe, ela tá vindo de Fortaleza para me ajudar, porque eu fiz a cesárea, né? Para me ajudar em casa, fazer uma comidinha, alguma coisa assim, né? Pegar o neném quando precisa. Você pagou as contas? Eu perguntei para ele. Você fez compra? Comprou gás? Porque tem que ter as coisas para minha mãe poder fazer. Ele ficou irritado. Eu não sei se soou para ele como uma cobrança. Eu sei que ele ficou irritado. Aí ele pegou e fez assim. Ele me deu 3 tapinhas no rosto No e falou assim: hospital. No é, hospital. No no seu quarto, rosto. Deu 3 no tapinhas. quarto, Meu Deus do é. céu. Ele me deu 3 tapinhas no rosto e falou assim: ai, amor, tem hora. Foi Gente. uma, foi uma ameaça. E calma, deixa eu te falar uma coisa. Nesse tempo que você estava grávida, que você descobriu as outras traições, você não falou nada? Ou você confrontou ele de novo? Porque você não terminou. Eu Você não fiquei, falou eu, nada? eu conversei, eu Ah, sentei para conversar. Eu falei para ele assim: nossa, eu pensei que pelo menos o meu período de gravidez, o fato de eu estar grávida de você, você iria ter mais respeito por mim. Eu confrontei dessa forma, não agressivamente, nem, sabe? Eu confrontei assim, dessa forma. O que eu tô falando, eu falei para ele. Eu e pensei que ele, você ia ter um pouco mais de respeito. Pedia desculpa sempre, mas retornava sempre a fazer as mesmas coisas depois. ele tinha vícios fora isso? Ele bebia, mas não, assim, socialmente, não fumava, porque ele gostava de praticar atividade física. E eu tenho suspeita de anabolizantes, mas não Sim, isso posso que eu ia falar, porque confirmar, porque eu muitos nunca vi desses, usando. e muitos desses homens que fazem essas coisas de personal trainer, eles injetam testosterona também. E isso deixa o homem mais agressivo e também com mais desejo, né? Interessante. Isso. Eu depois eu fui pesquisando sobre isso e as atitudes dele meio que davam sinais, sabe?
Mudava o corpo bruscamente, tipo, tinha momentos que tava, tipo, bem murchinho, assim, tinha momentos que tava muito grande. Então, eu acho que era os ciclos, Sim. porque eles fazem ciclos, né, quem toma anabolizante, né, toma um período, aí depois tem que ficar um período sem tomar, e nesse Uhum. período que fica sem tomar, dá uma diminuída na musculatura, né? Aham. E eu percebi, assim, essas mudanças às vezes, sabe? Então, eu não sei, eu não posso confirmar, porque eu nunca vi ele tomando. Eu já vi ele tomando alguns comprimidos, mas ele sempre falava para mim que era suplementação, esse tipo de coisa, né? Então, não posso confirmar. Mas aí, voltando lá, quando eu tive o neném, né? Ele fez essa ameaça para mim. E, assim, da minha primeira filha, eu tive um problema de pré-eclâmpsia. Do meu segundo, eu também tive. Eu fui internada com a pressão super alta e com vários indícios de que poderia ter o mesmo problema de novo. E aí, o que aconteceu? Eu me apeguei tanto com Deus, eu orava tanto, eu lia tanto a Bíblia, mas eu lia tanto que meu pai às vezes chegava assim em casa e me via deitadinha lá na cama com a Bíblia na mão, ele falava assim, você vai ficar doida de tanto ler isso daí. Porque eu não queria que nada acontecesse de ruim, sabe, no parto, nem comigo, nem com meu filho. E tinha já a minha filha também que eu não queria deixar. Então eu sabia dos riscos, porque na minha primeira gestação o médico já tinha falado que eu poderia correr o risco de ter novamente uma pré-eclâmpsia e me indicou não ter outro filho, né? E eu acabei engravidando pela segunda vez. Então, assim, eu me apeguei muito com Deus em oração, pedindo para Deus proteger o dia do parto, que desse tudo certo. E eu tava naquela sintonia, sabe, com o Senhor. E quando o pai do meu filho deu esses 3 tapinhas no meu rosto lá no quarto e me ameaçou, porque esses 3 tapinhas, quando ele falou daquela forma, ele quis dizer que, ai, amor, tem hora que eu tenho vontade de bater. Exatamente. Basicamente isso, né? Aí eu falei assim, eu não, sabe, não foram, eu sinto que não foram as minhas palavras. Uhum. Eu falei assim para ele, olha, na palavra do Senhor diz que ai daquele que tocar numa filha do Senhor. Esses 3 tapinhas que você deu no meu rosto, nunca mais faça isso. Porque até então ele nunca tinha me ameaçado de me bater, aquela foi a primeira vez. E para mim foi muito chocante, porque, poxa, eu tinha acabado de ganhar nosso filho, era para ser o momento mais feliz. Ele Exato. estragou. Aí ele foi embora. No dia seguinte, quando ele e deu horário de visita, ele ia voltar para trazendo umas fraldas do neném, né? Uhum. Ele chegou lá pingando sangue. Ah, Ele chegou com a coxa toda ralada, a perna, aqui o braço, tudo ralado, o celular quebrado. Aí, quando ele chegou no quarto, a primeira coisa que ele falou assim para mim: suas preces foram atendidas. Aí eu rebati e falei assim: prece é algo muito sagrado para pedir o mal dos outros. Eu olha, não pedi o seu mal, eu simplesmente repreendi a forma como você estava agindo comigo, que aquilo que você fez comigo não foi certo. Aí eu perguntei para ele: o que aconteceu? Você tá desse jeito? Ele falou assim: quando eu estava a caminho, eu estava vindo de bicicleta numa descida, passei num buraco e me desequilibrei, quase que o carro pegava ele. Quase que o carro pegava ele e ele saiu rolando assim na pista. Foi pela velocidade que ele estava, era como se ele tivesse levado uma queda de moto. uau, caramba. Então ele se ralou muito, muito. Ele pingava sangue literalmente. Aí ele foi pro banheiro, pegou álcool, jogou em tudo onde estava ralado nele e pegou o papel higiênico e foi limpando o chão onde pingava o sangue assim, ó. Quarto. Ainda tentou pôr a culpa em você, né? Foi tua oração lá que. Ainda Eita, não se mete mais comigo, não, meu filho, porque o meu Deus é poderoso.
Não, e pior que Deus, eu creio assim que Deus, ele, quando ele nos guarda, né, a justiça do Senhor normalmente é nos guardando, nos protegendo daquilo que eles tentam causar em nós. Você se posicionou e colocou o limite ali. Aí, Sim, porque eles fazem coisa errada, e aí eles mesmos não assumem a responsabilidade, tem que culpar alguém. A culpada foi você, a sua oração que fez ele passar por aquilo, gente, é demais, eu não aguento. é, pois é. Aí, bom, eu tive alta, fui para casa, né, com meu filho, e eu tava de resguardo, não podia passar nervoso, mas passei nervoso. E sempre ele me causando nervoso, né? Aí, o que que aconteceu? Teve um dia que minha filha chegou, minha filha tinha um cofrinho cheio de moedinhas que meu pai dava, às vezes eu dava, às vezes o padrasto dela dava, né? Na época, meu marido. E ela chegou e os cofrinhos delas tinham, as moedinhas tinham sumido do cofre. Uau. Aí ela perguntou assim pra mim, chorando, né? Ela tinha 4 aninhos. Aí ela falou assim: Mamãe, cadê minhas moedinhas? Aí eu perguntei pra ele onde estavam as moedas dela. Porque eu não tinha pegado. Minha mãe tinha acabado de chegar de viagem na nossa casa. Ela não ia pegar as moedas, né? Meu pai também não ia pegar, porque meu pai dava as moedas pra ela. Aí eu fui direto nele, né? Eu falei assim: Você pegou as moedinhas do cofre da minha filha? Aí ele falou assim: Peguei. Eu falei: Mas por que você pegou as moedinhas do cofre da minha filha? Eu dou risada hoje porque eu já chorei demais, então hoje eu dou risada. Aí ele falou assim: Eu comprei ovo e leite que acabou. Eu Ele não falei: trabalha? Trabalhava, trabalhava. Aí eu falei assim: Nossa, mas você vai receber amanhã, aí você vai trocar, né, um dinheiro em moedinhas e vai devolver pro cofre dela, né? Aí ele falou: Não, Ai, meu Deus. ensina a sua filha que ela tem que colaborar com as coisas daqui de casa. Foi isso que eu escutei. Olha que Acredite. gente, você tinha acabado de chegar né, do hospital com seu Cheia de bebezinho. fome. E Ele daí? falou isso. Ele falou isso para mim, na frente da minha mãe. A minha mãe ficou assim com o olho arregalado, assim, olhando para mim. Aí eu falei assim, Senhor, fora, fora que aconteceu um episódio que também me deixou com medo, onde eu estava lavando louça, ele estava com o meu filho, recém-nascido, o meu filho tinha o quê? Semanas, tinha 2 semanas mais ou menos, né, que saiu do hospital, então o neném, ele não tem isso que fortalecido para ficar com a cabecinha em pé, né, geralmente fica assim, a gente que tem que estar apoiando no braço, né, e aí eu tô lá lavando louça, daqui a pouco eu olho para trás e tá ele segurando nas mãos do meu filho e fazendo assim, Gente do céu. e o meu filho tá sendo segurado pelas mãozinhas aqui, com a cabecinha molinha assim. Ah, meu Deus. Na hora que eu vi, eu falei assim: Meu Deus do céu, não, não pega ele assim, não. Me... E fui pra pegar ele, né, direitinho. Porque eu achei, na hora, eu pensei que talvez ele, por não ter tido filho, não sabia que não podia fazer isso, não sei. Me passou isso na mente na hora, né? Aí eu corri e falei: Não, não pega ele assim, não, pelo amor de Deus. Aí, na hora que eu fui para pegar o meu filho, direitinho, aí ele pegou, colocou no peito dele e não deixou eu pegar meu filho. Aí ele falou assim: dá licença, que é meu filho também. Gente. Aí deu medo. Aí, aí deu medo. Eu falei assim: se ele faz isso com o filho dele, o que ele não vai fazer com a minha filha, que não é filha dele? Você percebe que nessas duas vezes que você viu ele alterado, a vez do tapa e agora a vez do filho, foi porque eles têm um negócio
que eles não podem ser contrariados e eles também não podem se sentir como que na mente deles, eles levam tudo para o lado pessoal. Então, é uma afronta. Como assim você está dizendo que eu não sou capaz, né? Que eu não faço a minha parte de homem? Quem é você para me questionar, né? E agora eu sou pai, você acha que eu não sei cuidar do meu filho? Eles não aceitam isso, entende? Então, para eles, já vem aquela coisa de ataque, né? Para se proteger, de certa forma, mas ele já estava mostrando quem ele era, né? Na verdade. Sim. E aí eu fiquei com muito medo. Aí eu falei assim, sabe? Eu ficava assim, meu Deus, eu casei com um monstro. Quando eu vi ele pegando o meu filho assim, eu falei, meu Deus do céu. Aí juntou isso, depois as moedinhas da minha filha. Aí nesse dia das moedinhas, aí eu falei para ele, olha, eu nunca precisei, minha filha tem 4 anos. Eu nunca precisei de ninguém para cuidar bem da minha filha. Nunca faltou uma caixa de leite para minha filha. E agora eu tenho um homem dentro de casa que está pegando as moedas da minha filha para comprar as coisas que estão faltando dentro de casa. E você ainda quer que eu ensine a minha filha que ela tem que colaborar com as coisas de casa. Minha filha tem 4 anos. Nem pediu para nascer. Quem tem que sustentar minha filha sou eu. E você, porque quando você se relacionou comigo, você sabia já que eu tinha minha filha e você aceitou a minha filha. Ele ficou bravo lá, calado, do jeito que ele estava comendo, ele continuou, confirmando que não ia devolver as moedas. E eu liguei para a polícia, porque eu falei, sai de casa, da minha casa. Gente, essa mulher se posiciona, eu gosto, porque ele não imaginava, porque narcisista, eles não aceitam esse tipo de coisa. Ele quer que você abaixe a cabeça, que você aceite tudo, e você não, e colocou os pontos, os pingos nos is, e é isso aqui, não tá certo, não, eu não vou aceitar. Gente, você chama a polícia para ele, e ele? Eu chamei a polícia para ele, porque eu já estava suportando já muita coisa, sabe? E assim, ele falar isso, que eu tinha que ensinar minha filha a colaborar com as coisas de casa, isso era muito, sei lá, eu não sei nem explicar, sabe? Nossa, aí eu falei, olha, vai embora, que eu não preciso de você, nem para cuidar da minha filha, nem para cuidar do nosso filho. Eu mesma vou cuidar deles. Não, ele não queria sair de casa, da minha casa. Aí eu peguei e liguei para a polícia. Falei assim, olha, melhor vocês virem, eu tô aqui de resguardo, tô passando nervoso, e eu não quero esse homem dentro da minha casa e ele não quer sair. Aí eles vieram, o rapaz subiu, o policial subiu na minha casa, perguntou se estava tudo bem. Aí ele começou a guardar as coisas dele, ele pegou um saco, começou a colocar as roupas dele dentro. E aí, na hora que o policial chegou, chamou ele para conversar lá embaixo, perguntou o que tinha acontecido. Eu expliquei a questão lá das moedas, que foi o motivo, assim, pelo qual, para mim, foi, sabe? Eu falei, meu, não aguento mais. E aí, até o próprio policial falou assim, nossa, meu Deus do céu, o cara tá pegando moeda da menina, sabe? Nem ele acreditou. Aí eu sei que ele pegou, subiu para pegar as coisas dele. E na hora que ele começou a colocar as coisas dele dentro do saco lá, ele falou assim: não precisava disso. A gente podia ter conversado e se acertado. Mas ele mudou assim da água para o vinho. Sabe aquele cara que estava extremamente frio, mandando eu educar a minha filha do jeito que ele queria que fosse educada? Na hora que o policial chegou, que ele começou a guardar as coisas dele, ele viu que ele ia ter que sair, ele se transformou assim num doce. Mudou até o tom de voz, dizendo que a gente poderia ter conversado para se acertar. Eu falei, meu Deus do céu, como muda? O que é isso? Como é que fala quando a pessoa tem muitas personalidades? Dupla personalidade. Dupla personalidade, sabe? Aí ele foi embora. Foi embora, ficou fazendo visitas, eu regulamentei, né? A pensão, as visitas, como meu filho ainda era recém-nascido,
ele precisava ser amamentado, então não foi autorizado que o meu filho pernoitasse na casa dele. Então ele tinha que vir até a minha casa só para ver e depois ir embora. Uhum. E aí isso foi uma coisa assim que me desestabilizou. O fato de eu ter que ter ele dentro da minha casa, mesmo depois de separado, e estar ali em contato, sabe, vendo, me deixou muito desestabilizada, porque eu acho que eu me apaixonei muito, sabe, por ele, quando eu conheci ele. E amor, quando a gente gosta mesmo da pessoa, ama, não acaba assim, de uma hora para outra, né? Demora um tempo. Tem pessoas que ficam casadas aí anos e anos, aí vai se desgastando, né, com os anos, depois de, sei lá, 15, 20 anos é que resolve separar, né? E aí ficou assim, 4 meses ele morando na casa dele e indo visitar o meu filho, na minha casa. Quando foi depois de 4 meses, ele comprou uma aliança. Olha, gente. Dessa vez foi a aliança, antes foi a mesa, agora a É, aliança. Prometeu ele casar. foi. Ele comprou uma aliança e falou para mim que estava pensando, chegou lá, eu estou pensando que a gente já tem um filho, a gente tem uma família, eu sei que você tem um sonho de casar, e eu queria saber se você me perdoa, se a gente pode, se você aceita casar comigo. E aí ele mostrou a aliança para mim. Ai, gente, é surreal. E você ainda tinha sentimentos por ele, né? Você crê que era amor ou era uma dependência emocional? Eu acredito que hoje eu acredito que era uma dependência emocional, Uhum, que vem desde a infância. sim. Porque eu tive uma infância onde a minha família não era uma família muito, assim, normal. A minha mãe era narcisista, competia comigo. Era assim, quando eu era criança, minha mãe me cuidava igual uma boneca, porque eu tinha que estar sempre muito bem apresentada nos lugares que eu ia, né, para todo mundo ver que ela cuidava muito bem de mim. Sim, a E imagem dela. na minha pré-adolescência, quando eu fui me tornando moça, ela começou a competir comigo. Inveja. Aí ela começou a competir comigo, tanto que quando eu arrumei o meu primeiro namorado, eu tinha 15 anos, ele passou a frequentar a minha casa, e na época eu tinha 15 para 16 mais ou menos, e ela tratava ele como um filho. E depois de um tempo, eu passei a estudar à noite, então na parte, vamos dizer assim, a partir das 7 horas mais ou menos, eu já não estava em casa, só ficava minha mãe em casa. E ele passou a ir lá para casa, me aguardar a chegada do colégio. E numa dessas noites em que ele foi lá para casa, a minha mãe se declarou para ele. Gente do céu, quantos anos ele tinha e sua mãe? Ele tinha 16, a minha idade, porque nós estudávamos juntos, nós Uhum. conhecemos na escola. Na época, eu acho que a gente estava no primeiro ano do ensino médio, se eu não me engano. E sua mãe? E a minha mãe, eu acredito que ela tinha uns 34, eu acho. Gente, ela se declarou pro rapaz e ele caiu? Na verdade, não foi bem uma declaração, né? Ela falou que estava gostando dele, deu um beijo nele Meu Deus do céu, cadê a história, gente? e já foi tentando ir para o finalmente. Se não foi, né? Não sei, porque quem falou para mim que ela se envolveu com ele foi ela mesma. Meu Deus, gente, isso não é Eu não normal. vi. E seu pai era casado ainda com ela? Era vivo? O meu pai, ele estava morando em São Paulo e eu estava em Fortaleza com ela. Eles tinham se separado, ele voltou para São Paulo e eu fiquei com ela. Entendi. Aí, quando ela falou isso para mim, que tinha ficado com meu namorado e que estava gostando dele, meu mundo
desabou. Eu falei assim, se eu tinha aquela suspeita, né, que ela não me amava, agora foi a confirmação. Porque ela sempre me tratava muito fria. Uhum. Ela sempre me tratou com frieza. Não considerava as minhas opiniões, as minhas decisões, o que eu queria. Por Uhum. exemplo, ela fez eu fazer um curso de cabeleireira, sendo que eu não gostava de mexer com cabelo, para ajudar ela no salão dela. É tudo o interesse dela. Você é só um meio, um suprimento, né? Não parece ser só narcisista, não. Parece ter um grauzinho mais elevado aí para esse. Só um pouquinho que você está me contando, eu já estou percebendo. E como é que É, é o convívio de vocês hoje? Tipo, depois disso, e ele ficou com ela? Eles ficaram juntos? Você terminou com ele? então, eu não acredito. Na hora que ela falou isso para mim, eu entrei em negação. É. Aí eu dormi igual uma pedra. No dia seguinte, ela fez um café da manhã para mim e foi me levar na cama. Uma coisa que ela não era normal ela fazer. Ela não fazia Eu isso. ia achar que tinha veneno, não ia tomar, não. Tomado. Então, eu não tomei. Eu Aham. peguei o café e coloquei na pia de volta e falei para ela: eu vou ligar para o meu pai, eu quero morar com meu pai. Aí eu liguei para o meu pai e falei para o meu pai: pai, o senhor pode me mandar uma passagem para eu ir para São Paulo? Eu quero morar com o senhor. Aí ele perguntou: o que está acontecendo? Por que você quer vir morar comigo? Eu sou filha única, mulher. Então ele achou estranho, filha única, mulher, querer morar com o pai. Aí aí eu falei, não, não tá acontecendo nada não. Aí ele me pediu um prazo de um mês para me mandar o dinheiro da passagem. E eu não queria ficar mais nem um minuto na casa com ela. Aí eu falei para ele, não, pai, eu preciso dessa passagem no máximo até amanhã. Aí ele ficou mais preocupado ainda. Ele tinha certeza que tinha acontecido alguma coisa grave. Aí o Uhum. que ele fez? Chegou lá em Fortaleza, na mesma semana. Aí ela deixou ele dormir na casa dela, na casa da minha mãe, né? Deixou Uhum. ele dormir, pernoitar lá, e no dia seguinte a gente ia embora. E nessa noite, meu pai perguntou para mim, ele falou, filha, o que que aconteceu? Você tá grávida? Ele pensava que eu tava grávida. Aham. E eu era virgem naquela época, eu não fazia nada. Meu namoro com esse rapaz era só de beijinho, sabe? Aham. E, e aí eu falei, não, pai, eu não tô grávida. Aí ele, mas o que aconteceu, minha filha? Para você querer ir embora assim, largar sua mãe, filha mulher, não é normal. Uhum. Aí eu falei para ele, mas eu falei com muito medo, porque eu não queria que ele fizesse nada com ela. Eu imaginei que ia acontecer uma tragédia. Aí eu falei para ele, eu falei, pai, de tanto ele insistir, né? Então, a mãe falou para mim que ficou com o meu namorado. Aí ele arregalou o olho e falou, como assim? Aham. Você... Aí ele, você pegou eles dois juntos? Eu falei, não, ela mesma falou para mim. Ela comparou com uma novela que na época tinha, onde a mãe ficava com o namorado da filha, passava uma novela assim. E aí ela perguntou para mim, ela viu no jornal essa novela, esse caso, e perguntou para mim, olha, filha, você assiste essa novela? Eu falei, não, mãe, eu não vejo novela. Mas esse caso aqui a mãe fica com o namorado da filha. O que você acha disso? Olha, essa mãe é perigosinha também, hein? Tô com calor, Aí gente. eu, Ai, aí eu gente. falei assim, mãe, isso é coisa de novela, né? Eu falo, sabe assim? Isso não é, Aham. não é real. O que, que eu tenho para achar sobre isso? Nem me passava pela cabeça que ela estava fazendo aquilo comigo. Ela estava ficando com meu namorado. Aí depois ela soltou assim direta, aí viu que eu não entendi. Aí ela foi e falou depois que estava gostando Adquiri. dele. Você chegou a falar com ele, ele também confirmou ou foi só o que ela disse mesmo? Ele Na- no, confirmou. me- no, no dia seguinte, quando eu acordei, eu ainda estava em negação, assim, tipo, não acredito. Aí eu liguei para ele e perguntei para ele. Eu falei, então, minha mãe falou isso e isso. Aconteceu isso mesmo? Aí ele falou assim, sim, aconteceu. Aí eu desabei. Foi a primeira vez que eu tive uma crise.
Eu chorava, eu caí no chão, eu sentei no chão, eu chorava, eu não chorava, eu urrava Ela de viu? tristeza. Viu? Ela tentou. Eu, na hora, assim, eu comecei a ter os meus nervos todos atrofiados. Uau, trauma, né? A minha mão começou a atrofiar, os meus pés. Eu comecei a sentir muita dor e eu urrava, urrava de dor que eu estava sentindo. E ela começou a fazer massagem na minha mão para ver se voltava. O meu namorado, na época, chegou lá na hora, viu o meu estado. Era ele massageando os pés, ela massageando as mãos, e eu querendo os dois longe de mim, e ao mesmo tempo aquele choro, aquela tristeza, sentada assim no chão, desesperada. Mas depois eu comecei a voltar ao normal, aos poucos, comecei a respirar fundo, né? E aí foi como eu falei, liguei pro meu pai, falei que eu queria ir embora no máximo até o dia seguinte. Meu pai foi lá, aí eu contei, meu pai não fez nada com ela, graças a Deus. Mas no dia seguinte, ela começou a fazer a minha caveira pro meu pai, dizer que eu não ajudava em casa, que eu era rebelde. E ela não sabia que meu pai já sabia. Ah, Ela não sabia. Aí meu pai ficou olhando assim pra cara dela. Aí meu pai falou assim pra ela: Olha, é melhor você ir pra casa da sua irmã, pra não acontecer algo pior do que já aconteceu. Aí ela entendeu. E ele já estava sabendo que eu tinha contado pra ele. Aí ela pegou as coisas dela e foi embora. Só que antes dela ir embora, ela falou assim pra mim: O fulano, vou falar fulano. ah, Vou dar um nome fictício, Bruno. Vamos lá. O Bruno é muito mais homem do que você pensa. Ela falou isso pra mim antes de sair, antes de ir embora. uhum, E eu fiquei sem entender. uhum, Mas quando, lá pra frente, né, quando eu comecei a ter uma vida sexo ativa, é, aí eu entendi o que ela quis dizer. sim. Nossa, que maldade, né, de uma mãe. É, você pensa, uma mãe faria isso com um filho, gente. Nem a maior inimiga, né? E ela, É, hoje foi conversado isso depois de anos, foi falado sobre isso, ela pediu perdão. Aí você ficou na casa, né? eu saí de casa, eu fui morar com meu pai, Ah, eu fui para tá. E São ela foi Paulo morar com a irmã. Uhum. e ela ficou na casa dela. Ela só saiu aquele momento porque meu pai já estava sabendo, né? Aí ela saiu para não dar mais problemas, né, para ela. Aí eu e meu pai fomos para São Paulo. Só que meu pai, ele tem até hoje problema com alcoolismo. Ah, Então, assim, eu precisava de cuidados naquele momento. O meu psicológico estava muito abalado. E o meu pai não tinha condições de me dar esse suporte, porque ele não conseguia resolver nem sequer a situação dele. Até hoje ele não, sabe? Ele se entregou pro álcool, assim. Então, assim, eu me senti, assim, meio que abandonada e tendo que me virar com os meus problemas, com as coisas que passavam na minha mente, sabe? Com os traumas. Nessa época não tinha acesso fácil à internet. Então a gente não ouvia falar muito sobre narcisismo, e eu não conseguia entender o porquê que minha mãe tinha feito aquilo comigo. uhum. Porque na minha mente, mãe protegia, mãe cuidava, passava segurança, e a minha não fazia isso. Eu não conseguia entender o porquê. Graças a Deus, graças à internet, graças a pessoas como você, né? Eu estudei também bastante alguns casos com uma psicóloga que tem. Ai, esqueci o nome dela agora. Eu tenho até um livro dela, Mentes Perigosas. Ah, eu sei, Ana Beatriz. Beatriz Barbosa, né? Isso, já li esse livro. Então, através de livros, Psiquiatra.
através da internet, de livros, eu comecei a entender um pouco mais desse universo e entender o porquê que eu tinha mãe da forma como eu tinha, né? E a minha dependência emocional também, a explicação dessa dependência que eu tinha, de me sentir protegida por alguém. Eu buscava isso, sabe, nos meus relacionamentos. E infelizmente, devido a essa carência, eu ficava meio que cega para os sinais, né, de que me envolvia com pessoas que davam todos os sinais de que não era a pessoa certa para estar do meu lado, de que essa pessoa iria mais me prejudicar emocionalmente do que me ajudar, mas eu aceitava aquelas migalhazinhas que eu recebia por causa da dependência emocional. Só para não me sentir abandonada. Porque aquela a dor do abandono que eu tive da minha mãe, né, que eu praticamente me sinto assim como se eu tivesse sido trocada por um homem. É traição também, né? Foram todas as feridas, ó, injustiça, traição, abandono, rejeição e humilhação. Tudo num pacote só, ainda vindo de uma mãe. O inimigo não brinca de ser ruim, né? Porque ele quer lascar, mas decepcionar mesmo, para você ficar numa depressão profunda. Não levantar mais. Deus é Mas graças a Deus, o nosso Deus é tão bom, tão misericordioso, que até as coisas ruins que acontecem com a gente, que confia nele, que crê nele, é para que soe positivo para a nossa vida, sabe? Talvez, se não tivesse acontecido isso que aconteceu entre eu e ela, eu ainda estaria aprisionada com ela, fazendo todas as vontades dela em prol e benefício dela, e deixando de viver a minha vida. Sim, com certeza. Né? Então, talvez isso aconteceu para que eu me libertasse também. Também. Né? Deus conhece o coração, né? Conhece o coração dela, conhece o meu, e eu acho que ele quis me libertar. Foi traumático? Foi, mas me libertou. Sim, verdade. E vocês chegaram a se falar depois disso, que aconteceu isso? Vocês se falam hoje ou não? Então, eu perdoei ela pelo que ela fez. Tanto que quando eu tive o meu filho, caçula, eu abri as portas da minha casa para ela vir, que ela disse que ela queria me ajudar. Mas houve outras decepções depois, com relação a uma compra de um terreno, onde eu me disponibilizei em ajudar ela a comprar esse terreno. E quando foi passar o terreno para o nome dela e para o meu, ela não aceitou, ela queria que colocasse somente no dela. Mesmo eu arcando com 50% do valor. E aí, como eu já estava bem esperta, né? Com mais de 30 anos, mais esperta, mais cautelosa, mais experiente, eu não aceitei. Aí eu falei, olha, não, se as duas tá pagando meio a meio, 50-50, a escritura vai ficar no nome das duas. E aí ela surtou, pediu a parte dela e saiu fora do negócio, porque ou era no nome dela apenas, ou nada fechado. Aí eu dei a parte dela, que ela já havia pago, e fiquei com o terreno, botei no nome da minha filha. Muito bom. Mas aí, voltando ao meu relacionamento, né, com o pai do meu filho, aconteceu que eu aceitei o casamento, pedido de casamento. Eu pensei assim, né, bom, talvez com a bênção do Senhor vai dar certo. Ai, mas quando Deus fala sim, sim, não, não, não tem para onde correr. Porque uma vez, quando a gente estava apenas ficando ainda, ele viu a minha Bíblia na estante e ele perguntou assim para mim: "Você lê isso?" E eu falei assim para ele: "Leio." E ele disse assim para mim: "Se eu fosse você, eu jogava isso fora."
E nesse momento, eu acredito que não declaradamente, mas se ele não acreditava na Bíblia e tinha todo esse desprezo pela Bíblia, né? E aí eu achei estranho e o Espírito Santo falou comigo nesse dia. O Espírito Santo falou para mim: esse homem não é para você. E eu desobedeci. Eu desobedeci e eu casei. Eu continuei com ele, mesmo o Espírito Santo falando para mim que ele não era uma pessoa certa para mim. E eu paguei o preço. Então, assim, eu não posso jogar 100% do fracasso do meu casamento somente nele. Eu tenho que admitir também os meus erros. O Espírito Santo falou para mim que ele não era o homem certo para mim, e eu, cega, querendo fazer a vontade da minha carne, eu continuei o relacionamento. E ele deu vários sinais de que ele não ia ser um homem que ia me respeitar, que ia me amar, que ia cuidar de mim, que ia cuidar da família, que ia ser provedor. Ele deu vários sinais. E antes dele dar todos esses sinais, o Espírito Santo já havia falado. E quando Deus fala sim, sim. E quando ele fala não, é não. Sabe o que eu penso, Calma, que eu vejo assim hoje, né, com experiência assim nesse sentido, que o que acontece é antes e depois da revelação de Deus, inclusive em relação a quem são essas pessoas, porque enquanto a gente não sabe de verdade quem eles são, eu, pelo menos, eu olhava, todos somos iguais, todos filhos de Deus. Todos iguais perante a Deus. Todos estão aqui, erram, mas estão buscando evoluir e fazer algo para ser melhores cada dia que passa. Com eles não é assim. É uma patologia, eu falo que é um desvio de caráter, onde eles são o próprio seguidor de Satanás, e nós decidimos seguir a Deus. Então, quando vai para o lado espiritual, fica até mais fácil de entender como é que funciona isso daí. E eles têm ódio de nós, porque nós somos de Deus. E o inimigo que ele quer fazer? Ele quer destruir o que é de Deus. Enfim, sim, a guerra é espiritual. Mas eu vejo que a gente também não pode pôr esse peso sobre nós. Eu falo que uma coisa antes de você saber com quem você está lidando, antes da revelação de Deus, outra coisa depois, né? Então, não trazer a culpa, o peso sobre você, embora sim, eu também via que tinham coisas estranhas, mas eu pensava assim, eu também erro. Então, eu esperava o melhor, essa pessoa também pode mudar e melhorar, entendeu? Então, eu achava que é o tempo dela, entende? Agora, depois que a gente sabe, hoje é diferente, né? E você tá lá no relacionamento, você já tá vendo, você nem perde mais tempo, porque hoje também a gente já se deu valor, a gente já tratou as feridas, né? Porque você vê a sua história de infância, a raiz do problema foi a sua mãe. Então, você estava em busca, inconscientemente, de receber esse amor e essa proteção e esse cuidado que você não recebeu da sua mãe. Então, ele estava te oferecendo isso, né? Então, é muito fácil, entre aspas, para eles conseguirem o que eles querem, ele vinha o que oferecendo para você? Os seus sonhos. Primeiro, você queria muito uma mesa. Ele veio dando aquela mesa. Agora, o seu sonho era casar. Ele vai realizar esse sonho, entende? Agora, depois que você sabe do que é, aí sim é diferente. Existem nossa parte, também nossa responsabilidade. Eu falo, uma vez o outro errou, a culpa é do outro. Na segunda, aí já é nossa responsabilidade, porque agora você já sabe o que você está fazendo e lidando, né? Quando eu falo assim que eu também tenho minha parcela de culpa, é porque eu voltei várias vezes, né? Sim, mas é como você falou, tinha aquela dependência emocional, né? Aquela busca por amor do outro, sendo que o amor mais importante que a gente tem que buscar, primeiramente, é o de Deus, que nunca deixa a gente de forma alguma, e o nosso amor próprio, né? Porque se a gente não se amar, não se cuidar, não tem como a gente ver essas armadilhas, né? Que aparecem, né? Então, eu casei com ele e a gente eu acabei voltando a morar junto e veio a violência de fato, né, física. Porque até então eu estava sofrendo a violência emocional, né? E a violência emocional também estava me causando sintomas físicos também. Eu passei a ter crise de ansiedade, eu passei a ter insônia,
palpitação no coração, meu coração acelerava de uma hora para outra, falta de ar constante. Tinha momentos à noite que eu acordava assim desesperada porque eu tentava puxar o ar e não conseguia. Pânico. Acordava pânico, Olha. E aí eu passei até no psicólogo. O psicólogo me passou uma receita de um remédio para diminuir a ansiedade. Eu tomei, as primeiras semanas não gostei da sensação, porque eu ficava muito assim, lerda de pensamento, sabe? Não conseguia pensar rápido para resolver as coisas. E aí eu abandonei o tratamento, não quis tomar o remédio mais. Desculpa o barulho. Então, assim, veio a violência física. A gente já morando junto, eu fui trabalhar com meu pai. Meu pai estava me ajudando nessa época. Ele parou de trabalhar na área dele, porque ele teve um AVC, e ele não podia mais pegar peso, né? Então eu chamei ele para me ajudar, né? Instalando papel de parede, que era algo mais leve. E a gente chegou em casa, eu e meu pai. Quando ele abriu o portão para a gente entrar com o carro, ele já fez uma cara muito estranha. Ele olhou para o meu pai, sabe quando você olha para a pessoa assim, faz assim, ó, sabe? Uma cara estranha, como se não quisesse a nossa presença ali, naquele momento. Aí eu falei, nossa, que esquisito. Mas deixei, né? Eu entrei com o carro na garagem e as crianças foram para a minha cama de casal. E ele estava sentado na cama de casal no quarto. E as crianças começaram a pular na cama. Elas pulando e falando, mamãe chegou, porque eles faziam a festa, né? Ele era mais grosseiro, então quando eu chegava, eles ficavam mais, como que eu posso falar? Mais à vontade, para ser ele mesmo, sabe? Sim. Aí ele pulando lá, mamãe chegou. Aí o meu filho caçula pisou em falso, com o pé fora da cama, de costas. Na hora que ele pisou em falso, ele caiu e bateu bem na quina aqui do guarda-roupa. Bateu a cabecinha. E foi direto pro chão. Aí eu tava do outro lado da cama. Ele tava sentado na cama, que eles estavam pulando. E ele tava mexendo no celular. Do jeito que ele tava mexendo no celular, ele só olhou assim para trás. Meu filho já tava no chão. E voltou a mexer no celular. Gente, que frieza. Aí eu dei a volta na cama, peguei meu filho do chão, e meu filho tava com aquele choro, sabe aquele choro de criança que bate muito forte, aí a criança fica segurando o ar, daqui a pouco quando solta vem aquele chorão? Aí eu falei, eu tenho certeza que ele bateu a cabeça. Pra ele estar chorando desse jeito é porque tá doendo muito. Aí eu passei a mão aqui assim, pra ver se tinha feito algum galinho. Aí eu senti o galinho. Aí eu falei, oh, meu amor, você bateu, e tentei, né, acalentar ele. Aí eu peguei e percebi que o pai viu e agiu com aquela frieza, né? Voltou mexendo no celular, como se nada tivesse acontecido, deixou o menino lá no chão e esperou eu ir lá buscar. Só que assim, né, nesse momento eu falei assim, eu não vou discutir com ele, porque não é hora de discutir com ele. Eu vou cuidar do meu filho, né? Aí eu peguei meu filho e fui pro quartinho deles. Sentei ele na caminha e fiquei limpando o rostinho dele, ele chorando, né? E a minha filha foi atrás. Aí, teve uma hora que ele levantou, foi na cozinha, pegou um copo de água, foi até o meu filho e falou assim, toma essa água. Bravo. Aí meu filho tomou a água, aí ele falou assim, agora deita e dorme. Desse jeito. Aí eu falei assim, não, ele não pode dormir. Ele acabou de bater a cabeça, ele tá com um galo aqui, ó. É perigoso. Ele fingiu que eu nem tava do lado dele falando nada e reforçou pro meu filho, deita e dorme agora. E começou, aí o meu filho falava que não,
que estava doendo e não queria deitar. Aí ele começou a empurrar o peito do meu filho para trás, para forçar o meu filho a deitar. Gente do céu. E eu fiquei imaginando, na hora que ele deitar assim com a cabecinha, vai encostar no galo e vai doer. É que ele me deu um desespero. Aí eu falei assim, não, vamos fazer o seguinte, já que você não tá com paciência para cuidar dele, deixa que eu cuido. Eu falei isso para ele. Aí eu dei o braço assim pro meu filho vir para mim. Na hora que eu fiz assim, ele pegou e tirou minha mão. Meu Deus. Para eu não pegar o meu filho. Me veio aquela lembrança do momento em que ele estava segurando meu filho assim pelas mãozinhas e eu fui pegar e ele não deixou, sabe? Aí eu não aceitei. Da primeira vez que ele fez isso, eu aceitei. Meu filho era muito molinho. Eu não podia, sabe, fazer muita coisa. Mas aí o meu filho já estava grandinho. Meu filho já estava com acho que estava com uns 3 aninhos, 4. Aí eu não aceitei. Aí eu falei, não, eu vou pegar meu filho, você não vai me impedir de pegar meu filho? Aí eu dei os braços novamente. E meu filho, ele vinha com o bracinho para vir para mim. Aí nessa segunda vez que eu fiz isso, aí ele me catou por aqui, ó. Ele pegou bem assim, ó, na minha roupa, Na frente do seu filho. na frente das crianças. E ele me catou por aqui assim e foi me levando até o canto da parede. O seu pai não ficou. Seu pai estava junto com você. O meu pai, depois que ele teve o AVC, eu aluguei uma casa para ele nos fundos da minha casa. Ah, No mesmo entendi. quintal. Entendi. Eu achei que o meu pai estava lá na casa dele, no quintal da minha. Mas o meu pai estava na cozinha, na parede do lado, e a gente não sabia. Ele estava na minha cozinha, meu pai. E nem eu sabia que meu pai estava na cozinha e nem ele sabia. Aí, meu pai estava lá. Eu acho que meu pai estava fazendo alguma coisa para comer, eu acho. E aí, meu pai não estava, sabe, nem a par do que estava acontecendo. Uhum. Aí, me catou por aqui, foi me arrastando até a parede, me prensou assim na parede. Ali eu já entendi que o negócio ia escalar para uma violência física mesmo. Aí eu pedi para ele me soltar. Eu falei assim, me solta. Ele não me soltou. E ele ficou me encarando, sabe quando você põe nariz com nariz na pessoa assim? Para te intimidar. Para me intimidar. Eu falei, me solta pela segunda vez. Bem calmo. Aí na terceira que eu falei, me solta, ele não me soltou, eu tava com os braços assim, né? Livre, que ele tava me segurando pela roupa. É. Aí eu me defendi. Eu me defendi dele. Eu dei um tapa no rosto dele. Ai, ai, ai. Mas eu já sabia que eu ia apanhar. Só o fato dele me empurrar daquela forma já foi uma violência. Eu já entendi que aquilo que ia piorar. Eu não tinha saída mais. E a minha filha estava por trás dele, e ela estava vendo aquela situação, ele me segurando aqui pela roupa, me prensando na parede, e eu sem fazer nada, sim, sabe? Sabe quando você para e pensa assim, a minha filha não pode me ver apanhando sem reagir, sabe assim? Foi isso que passou na minha mente. Eu tenho que reagir de alguma forma, mesmo. Não que eu achava que eu ia dar um tapa nele e ele ia me soltar e ele ia cair no chão. Não, porque eu não tinha a mesma força que ele. Eu já estava ali conformada de que eu ia apanhar dele, porque ele era mais forte que eu, ele treinava, mais alto que eu não ia poder fazer muita coisa. A única coisa que eu não queria era que a minha filha visse um homem me intimidando daquela forma, sendo violento, e eu sem reagir, sabe? Eu não queria que minha filha visse eu só apanhando. Eu queria que ela visse eu reagindo de alguma forma. Mesmo que depois. E aí eu reagi. E ele voltou, na hora que ele voltou o rosto assim para mim, aí ele já me segurou por aqui, ó. E meu pai chegou na sala na hora.
Gente, parece história de filme. Aí, na hora que meu pai chegou, que viu ele me segurando por aqui, contra a parede, aí meu pai botou a mão na mão dele e falou assim: solta ela. E ele custou muito para ele me soltar. Meu pai pedindo: solta, vocês estão nervosos, solta ela, rapaz. Ele falando assim. E ele não me soltava. Aí, depois de Tava muito me te tempo, segurando, te segurando para, me tipo. segurando, assim, eu acho que ele, assim, se meu pai não tivesse aparecido, eu tinha É, levado um murro. é. Mas como meu pai apareceu, ele deu uma segurada. Aí ele pegou, me soltou, depois de muito custo, muito meu pai pedir, e começou a fazer várias acusações, falando que eu não cuidava bem dos meus filhos, que o meu filho só caiu porque eu deixei ele cair. Eu tinha acabado de chegar do trabalho, as crianças foi um acidente. Aí eu falei, meu, você nunca caiu quando você era criança, não, brincando? Sabe? E aí eu já achei que ele já estava com algum casinho, eu atrapalhei, porque assim que a gente chegou em casa, ele já fez cara feia. Hum. A gente não estava brigado. Nós não estávamos brigados para ele reagir dessa forma. Eu achei muito estranho. Aí eu peguei e falei assim, meu, você, o que foi? Você já arrumou outra pessoa? Tá arrumando desculpa para vir para cima de mim? Tá me acusando de coisa que, meu, não faz sentido? Eu falei, olha, eu já tô, enfim, saturada. Se você arrumou outra pessoa, vai, meu filho, fica lá com outra pessoa, que eu não tô nem aí mais. O importante é eu, meus filhos, meu pai tá bem e só. Ele ficou falando assim pra mim: eu não vou sair daqui. A gente vai se acertar. Aí eu não Hum. entendi o que era o acertar dele. Se era ele me agredir mesmo, porque ele não conseguiu naquele momento, ou se era se acertar da gente ficar bem novamente, sabe? Sim. A gente vai se acertar. Aí eu falei: não, não tem mais nada para acertar. Eu falei para ele: não tem mais nada para acertar. Você me agrediu na frente das crianças, você me empurrou contra a parede, me pegou pelo colarinho da minha roupa, como se eu fosse um homem que você tá arrumando briga na rua. Eu não sou qualquer pessoa, eu sou a mãe do seu filho. Você não tá respeitando ninguém, você não tá respeitando eu, você não tá respeitando as crianças. Uhum. Aí ele pegou e falou que a gente ia se acertar, a gente ia se acertar. Eu liguei pra viatura pra tirar ele de casa. Aí eu de novo. Eu gosto da sua atitude, né? Porque a maioria não consegue fazer isso, não. Tem medo, né? Aí eu já tava com medo. É, Eu já tava com medo já. sim. Depois que ele me pegou daquele jeito e me empurrou contra a parede, eu percebi que eu já estava por um fio de acontecer uma agressão física. Eu não ia Uhum. confiar mais de dormir do lado dele, entendeu? Entendi. Aí eu, aí eu falei assim, não, não dá mais. Chegou nesse ponto, não dá mais. Aí a viatura, no tempo que a viatura demorou para chegar, nisso a gente discutindo, o meu pai ficou sempre no meio. O meu pai ficava no meio, entre eu e ele, para ele não chegar perto de mim. Aí o que que ele fez? Ele deu um murro no peito do meu pai. Ah, ai, gente. Meu pai saiu, caiu de costas, Que covarde, bateu né? a cabeça, é, bateu a cabeça no chão. Na hora que eu vi aquilo, aí eu falei, agora ele vai fazer o que ele queria fazer antes, ele não conseguiu na hora que meu pai chegou. E você já tinha chamado a viatura, ele sabia, Já ele viu você tinha chamando. chamado. Sim, sim. Aí ele me pegou novamente pela roupa. Eu não entendo porque ele me pegava pela roupa. Eu acho que é para não deixar marcas. Eu acho. É, provavelmente. Ele me pegou pela roupa e ele me jogava igual uma boneca para todo lado. A intenção dele era me jogar no chão. Mas eu lutei para não ir para o chão. Eu tentei o máximo possível ficar equilibrado para não ir para o chão, porque eu pensei,
Se ele conseguir me jogar no chão e ele montar em cima de mim, 90 quilos em cima de mim, eu não vou conseguir levantar mais. Aí ele vai fazer o que ele tá na intenção de fazer. Seu pai no chão, ele desmaiou alguma coisa, não? O meu pai não conseguiu levantar mais do chão depois que ele caiu, porque ele bateu a cabeça, mas ele segurou na barra da calça dele. Ah, Ele segurou na barra da calça, com as mãos, deitado no chão mesmo, ele segurou. Na hora que ele veio para cima de mim, meu pai segurou na barra da calça dele e pediu para ele. Meu pai falou assim: não, rapaz, não faz isso com a minha filha, não. Ele puxou a calça, assim, o pé que meu pai estava segurando, e pisou em cima dos dedos do meu pai. meu Deus. E as crianças? Chorando. O meu filho estava assim, paralisado, ele ficou paralisado. E a minha filha, na hora que ele me catou, que começou a me jogar, eu falei assim: Clarice, chama o tio. Aí ela saiu correndo, porque meu tio morava do lado, era parede com parede. Aí ela foi, a bichinha tava com meia, tava chovendo nesse dia, tentando empurrar, porque o portão era manual, tentando empurrar o portão pequenininho, o portão muito pesado de madeira, não conseguia. Ela abriu uma brechinha desse tamanhozinho assim, ó. Enquanto isso, ele tentando me desequilibrar para me jogar no chão, ele conseguiu. Um momento que ele estava me jogando, eu bati sem querer a mão na quina da mesa e minha mão ficou toda roxa aqui, assim. Nesse momento, assim, eu tava sentindo muita dor, aí ele me jogou no chão, eu caí por cima do meu pai. Meu Deus do céu. Eu caí de frente. Ainda bem que eu botei a mão assim no chão e eu não bati de cara. Aí na hora que eu olhei para trás, ele tinha desaparecido, ele sumiu. Eu pensei, ele foi atrás da minha filha, para ela não chamar ajuda. Eu levantei, peguei meu filho no braço, corri para a garagem onde a minha filha estava tentando abrir o portão, mas eu já fui assim, sabe? É aquela coisa assim, mexe comigo, mas não mexe com meus filhos. Eu já fui daquele jeito, tipo, se pôr a mão na minha filha, não vai dar certo. Aí eu cheguei lá na garagem, a minha filha estava sozinha tentando empurrar o portão. Eu ajudei ela estava de costa, ela tremia tanto. Eu botei a mãozinha nela, ela tremia muito, muito, chorando. Eu falei assim: calma, filha, é a mamãe, é a mamãe. Aí eu abri o portão, chamei meu tio e vi lá da garagem que ele, no momento em que eu olhei para trás, que eu não vi ele mais, ele tinha ido pro quarto, pro nosso quarto. Gente, eu pensei que ele tinha fugido, porque sabia que ia vir a polícia e a polícia até aí nada. Ele Demorou. foi pro nosso quarto, começou a guardar as coisas dele. Uhum. Eu não sei se ele foi pro nosso quarto, porque a intenção de eu ir atrás dele no quarto, porque no quarto não tinha câmera. E no quarto das crianças tinha câmera. Só que a câmera que eu tinha, assim, eu não pagava o plano para gravar continuamente. Ela batia fotos, assim, ó. A cada alguns segundos ela batia fotos. Então Sim. ela não pegou muita coisa. Aí foi ruim para mim até, porque quando eu denunciei, porque eu fui até o final. Eu fiz a denúncia, depois que ele foi embora, a polícia chegou. O policial perguntou para mim se eu queria me acertar com ele. Uhum. O policial falou assim: você não quer conversar com ele? Você não acha que conversando vocês conseguem se acertar? E eu já segurando um gelo, né? Para diminuir a mão que estava inchada, doendo, eu não conseguia nem fechar. Aí eu falei: moço, como é que eu vou dormir do lado de uma pessoa que fez isso aqui comigo? Só se for para eu dormir do lado dele, ele pegar um travesseiro e me sufocar enquanto eu durmo, me matar. Uhum. Uhum. Falei: não, moço, eu quero esse homem longe daqui. Ele passou de todos os limites. Aí ele estava indo embora com a minha chave da minha porta. Eu falei pro policial: ele tá com a minha chave, pede a minha chave, que eu não quero chegar em casa e ter uma surpresinha, né? Ter ele dentro da minha casa. Aí o policial chamou ele umas 3 vezes, ele continuou andando.
desacatando o policial. Aí o policial foi até ele, atrás dele, e falou assim, a chave da casa. Aí ele entregou, porque senão ele ia embora com a chave. Eu tenho certeza que quando eu chegasse em casa ele ia estar lá, na minha casa. Uhum. Aí ele entregou a chave e depois disso teve mais coisas assim, né? Ele foi Que preso? ele foi condenado a 17 dias de prisão domiciliar e assistir palestras de violência contra a mulher. Uma beleza, Lei. Né? Parece E piada, né? depois dessa você não voltou mais, não, né? Não, Ai, eu já estou há 3 anos divorciada, graças a Deus. e você ficou o tempo do início até isso acontecer, foram quantos anos você falou? 9? 7? A gente ficou 7 anos ao total. 7 E hoje anos. ele ainda vê o filho, tudo, ele Ele pega meu filho a cada 15 dias, ele pega, passa o domingo. Teve também alguns atritos com relação a isso. Assim, 2 anos depois, a minha filha, ela foi visitar o pai dela num parque, que o pai dela trabalha vendendo chopp num parque próximo aqui da cidade. E a minha filha estava passando o final de semana com o pai nesse parque. E o pai do meu filho chegou lá com o meu filho. Era domingo dele. E ela pediu para ir nos brinquedos lá em cima. Ela queria ir com o irmãozinho. E ela foi pedir pro pai dele, pro pai do meu filho, né? O ex-padrasto. Vou chamar de Bruno, tá? tá. De novo. Uhum. Bruno, a gente pode ir naqueles parquinhos lá em cima, naquele parquinho de cima? Se você for, o meu pai deixa, porque tem uma pessoa adulta junto. E aí ele falou assim para ela: eu deixo, mas com a condição. Se você me der um beijo e um abraço. Aí ela deu um beijo no rosto dele e deu um abraço. E aí ela disse para mim que ele pegou ela no colo, botou ela sentada no colo dele e deu um beijo no seio dela. Ai, gente do céu, que absurdo. Isso sua filha já estava com quantos anos? A minha filha, quando isso aconteceu, ela vai fazer 13, ela estava com 11. Gente do céu, cara, é um Isso demônio mesmo, hein? 2 anos depois de já divorciada. E aí eu converso muito com a minha filha, né, sobre essas coisas. Eu sempre falo para ela, filha, se alguém mexer com você nessas partes assim, você precisa falar para mim. Não esconda, não fique com medo, você precisa contar, que a gente vai saber como que a gente vai, o que que a gente vai fazer, né? Como vai reagir. E ela, na mesma hora, ela já estava em formação, né? O corpinho dela, né? E na mesma hora ela percebeu que aquilo não estava certo, ficou incomodada. Ela deu uma desculpa, falou assim: ah, eu vou pegar o carregador do celular com meu pai, antes da gente ir. E ela foi correndo pro pai dela. Quando ela chegou no pai dela, ela já chegou chorando. Ai, gente. Aí ela contou pro pai, e o pai dela não falou para mim. E não fez nada. Disse que foi procurar ele, mas não encontrou. E que parece que o vô que estava junto aconselhou ele não arrumar confusão ali dentro, porque como ele trabalhava dentro, ele podia ser mandado embora. Mas eu achei assim, deveria deveria ter me falado, ou Sim. deveria ter ido na delegacia denunciado, e ele não fez. Então eu não preciso nem contar aqui o porquê que eu também não tô com o pai dela, né? É, Diante, eu nem preciso, né,
Sim. Então, assim, eu fiquei sabendo porque eu percebi que ela estava diferente. Ela estava muito tristinha, muito pensativa. Ela só falou para o pai e o pai deve ter orientado ela. Ela só falou pro pai. E aí eu percebi ela muito triste, muito pensativa. E aí eu perguntei para ela, porque assim, ela ficar daquele jeito, porque eu briguei com ela por alguma coisa, é normal. Agora a gente tá tudo bem. Eu não briguei com ela nem nada. E de repente, ela ficar assim, eu falei, não, tem alguma coisa errada. Aí eu perguntei para ela, eu falei, filha, tá tudo bem? Ela falou, tá, mãe, tá tudo bem. Ela não queria contar. Aí teve um dia que eu tava fazendo terapia virtual no meu quarto. E ela escutou eu me abrindo para terapeuta. Aí ela resolveu falar. Aí ela pegou e me chamou, depois que eu terminei a terapia, falou, mãe, eu posso falar uma coisa com a senhora, mas a senhora não vai brigar comigo? Eu falei, pode, filha. Depende do que é, eu não vou brigar, não sei o que você vai falar. Aí ela pegou e falou pra mim. Ela falou, mãe, eu pedi lá pro tio Ney ir com a gente em tal área do parque, que era um pouco mais distante, e ele disse que só ia com a seguinte condição, que eu desse um beijo, um abraço nele, eu dei, e ele fez isso, isso e isso. Me botou no colo, me deu um beijo na parte que não era para tocar, e eu corri pro meu pai, inventei uma história e contei pro meu pai queria achar ele, e eu comecei a ficar muito nervosa, porque eu fiquei com medo pelo Anthony, eu fiquei com medo pelo meu pai, então você imagina também a situação dela, né? Ela ficou desesperada. Sim, uau. É tipo assim, eu fui abusada, mas eu não posso contar, porque se eu contar vai acontecer uma tragédia. Eu acho que ela se sentiu mais ou menos no meu lugar quando eu descobri a situação lá da minha mãe com meu namorado. Eu queria falar para o meu pai, mas ao mesmo tempo eu ficava imaginando que pudesse acontecer algo pior. Então, sabe, ela ficou assim. E ele não falou nada para mim, ela voltou para casa, eu percebi, e aí ela foi e me contou, depois da terapia minha, ela me contou. Eu falei assim, aí na mesma hora eu acolhi ela e falei, filha, você não teve culpa. Nunca que a mamãe vai brigar com você por causa disso. Ela falou assim, não, mamãe, eu pensei que você ia brigar comigo porque você falou para mim que era para eu ficar longe do dito cujo. Uhum. Porque você falou para mim que era para ficar longe, eu desobedeci. Não era para eu ter ficado perto, não era para eu ter pedido para ele ir comigo em tal lugar, e com o Anthony, era para eu ter ficado longe. Eu achei que a senhora ia brigar comigo por causa disso. Eu falei, filha, a mamãe não vai brigar com você, você não teve culpa. Essa maldade veio toda da parte dele. Você é inocente, você não, sabe, fica tranquila, a mamãe vai resolver, tá bom? Aí ela começou, mas ela não ficou tranquila, ela perguntou pra mim o que que eu ia fazer, sabe? Ela não ficou tranquila. A primeira coisa que eu fiz foi ir no pai dela, né? Saber o porquê que ele não foi fazer uma denúncia, o porquê que ele não veio falar pra mim o que aconteceu. E ele só, só se acovardou mesmo. Se acovardou, porque eu falei pra ele, olha, você não denunciou, mas eu vou denunciar. E aí eu fui, fiz a denúncia e eu pedi para ele, eu falei assim, vamos comigo, porque quem estava com ela no dia era você, era o seu final de semana com ela. Responsabilidade sua. Vamos comigo que você vai relatar o que aconteceu. E ele se acovardou e não foi. Ele não foi. E aí eu fui, sozinha, eu e ela. Sabe? Aí ela passou com a psicóloga na delegacia e a psicóloga conversou com ela e depois me chamou na sala. Aí ela falou assim para mim: olha, mãe, eu não tenho dúvidas do que aconteceu. Ela dá muita riqueza de detalhes. Não é coisa da cabeça dela, ela dá muita riqueza de detalhe. Aí a senhora
decide se a senhora vai fazer né, dar continuidade à denúncia. Ele já tinha sido condenado pela violência física, né, comigo, né, e com meu pai. E agora, essa situação. Eu denunciei e eu não sei, eu não fui mais para saber na delegacia como está sendo, mas eu me consultei assim com alguns advogados, eu tenho uma tia minha que também é advogada, e ela falou, porque eu fiquei esperando se eles iam perguntar para mim se eu ia representar, porque na violência doméstica foi assim, eu fiz o boletim de ocorrência, demorou um tempo, bastante tempo, acho que uns 6 meses, mais ou menos. Aí eles entraram em contato novamente, mandaram uma cartinha para mim, pedindo para eu ir lá novamente, e perguntaram para mim se eu ia representar mesmo, se eu ia dar continuidade na denúncia. E aí eu falei que sim, e aí foi marcada a audiência, né, para ele dar a versão dele, eu explicar a minha, e aí a juíza condenou ele a esses 17 dias de prisão domiciliar. Agora, no caso dela, que foi abuso infantil, eu fiz a denúncia, fiz o boletim de ocorrência, mas até então eu não recebi nada. E a advogada que eu consultei falou para mim que nesses casos eles não tem essa de vou perguntar se ela vai querer dar continuidade, porque aí já envolve um de menor, sabe? Eles vai, eu não sei explicar bem. Ele tem ideia que você fez essa denúncia ou ele nem sabe até então? Então, depois que ela falou isso para mim, eu liberava o meu filho para passar férias com ele, 15 dias de férias, para passar, pernoitar na casa dele. Depois que ela falou isso para mim, eu neguei esse direito, que não foi nem o juiz que determinou isso. Eu deixava ele ficar com o meu filho. E aí eu neguei. Eu falei assim, não, meu filho não vai mais ficar com você metade das férias, não vai pernoitar mais na sua casa, a gente vai fazer exatamente o que está no papel. Você pega ele aos domingos apenas, com horário para pegar e horário para trazer. E ele ficou furioso, né? Aí o que ele fez? Foi bater no meu portão. Aí apertou campainha de vizinho, gritou o meu filho mais de 15 vezes no portão. E eu mais uma vez chamei a viatura para ele. Tem que ser desse jeito e ainda assim eles continuam, né? Gente, será que ele não tinha noção, já que você ia fazer isso, ele ainda vai lá, né? E eu expliquei, eu ainda mandei a mensagem, eu falei para ele, a minha filha falou para mim o que aconteceu, não pense você que eu não tô sabendo, porque eu já tô sabendo do que aconteceu. E você vai responder por isso. E ele não se fez de desentendido, que normalmente eles falam, o que é que eu fiz, tá louca? Ele assumiu? Não, ele não assumiu, não. Ele foi bater no meu portão, querendo o direito dele, de ficar metade das férias. Direito não, né? Porque o juiz não deu esse direito para ele. Mas ele queria, ele estava acostumado, né? Eu dei o costume de deixar a criança metade das férias com ele. E aí ele foi lá bater no meu portão, fazer escândalo. Aí eu chamei a viatura, expliquei a situação e falei para ele, a minha filha já passou, minha filha falou para mim o que você fez com ela. Falei na frente dos policiais. Aí ele falou assim, eu não fiz nada com a sua filha. A sua filha é uma mentirosa, igual a mãe. Olha. Aí eu falei para ele assim, não é você que vai falar se a minha filha tá mentindo ou não. Quem vai falar se a minha filha tá mentindo, se ela tá inventando história, é uma profissional da área que já está acostumada a lidar com esses casos, na delegacia, uma psicóloga, e já vou te adiantando, ela já passou com a psicóloga e a psicóloga já confirmou para mim que sim, que aconteceu de verdade. O que ela está contando é verdade. E você vai responder. Aí ele ficou assim, ele mudou assim, o semblante, sabe? Porque ele viu que ele não tinha mais aquela
manipulação sobre mim mais. Dele falar uma coisa e eu acreditar, sabe? E pelo que eu passei, eu jamais iria deixar minha filha. Eu falo assim, eu tento ser o máximo, eu não sou perfeita, mas eu tento ser o máximo a mãe para os meus filhos que eu não tive, sabe? Sim. Eu jamais iria ficar do lado de qualquer pessoa e deixar a minha filha sem acreditar nela, sem cuidar dela, sabe? Porque eu sei na pele o que é ter uma mãe assim. Verdade. E aí eu fiz a denúncia e estou aguardando para ver o que vai acontecer. Sim. Mas não é uma situação nada agradável, vou ser bem sincera. Não é uma situação assim, eu jamais queria estar passando por isso. Sim. Não queria de jeito nenhum estar passando por isso, porque você ter a vida de uma outra pessoa nas suas mãos, assim, sabe? Fazer uma acusação tão séria dessa, eu não sei, eu sinto que é um peso, sabe? É um peso que eu carrego, mas eu vou botar nas mãos de Deus. Eu sei que Deus não dá um peso maior do que a gente pode carregar. Sem falar, assim, no medo que a gente fica também, porque a gente se sente. Percebe que a justiça é falha, sabe? Que nem sempre quando a gente precisa, ela tá ali, naquele momento, naquela hora. Como eu falei, quando eu liguei para a viatura para tirar ele de casa, que ele já. O tempo da viatura chegar foi o tempo que ele me agrediu meu pai. Se ele quisesse ter me matado, ele tinha me matado. Que nem esse caso agora que eu acabei de ver, que é novo aí no momento do coronel, né? Que dizem que ele matou a mulher, e eu estava vendo a entrevista, ele falando que não matou, que ela que se matou, né? E assim, independente dele ter matado ou ela ter se suicidado, ainda assim foi por motivo dele, né? Lógico que, né? Mas assim, toda a família, todas as pessoas que conviviam já sabia que era um relacionamento tóxico, que eles já não dormiam juntos há mais de um ano, e ou ela não viu mais uma saída e não teve apoio de ninguém, e ela acabou não vendo uma saída e acabou indo para esse lado, né? Que dizem que não, que ela não faria isso porque ela tinha muito amor pela filha, ela não deixaria a filha. Ou então ele matou e ele fez tudo de caso pensado, porque os dois eram, ele é coronel e ela era também polícia militar. Então, assim, imagina a situação, né? E aí a palavra dele contra a palavra da família, porque nem vive ela está mais, né? Agora, ela é uma moça linda, né? Uma moça linda, eu vi. Linda. E dá para ver que ele ali está manipulando e ele tem resposta para tudo. E uma coisa assim, ele sabe que faz você. Sabe aquela coisa acima de qualquer suspeita? É impressionante. Agora, tudo que todos ao convívio dela falam, tá claro que ele é o problema, que ele era abusivo, possessivo, ameaçava ela, né? Ciumento no sentido de não deixar ela usar nem batom, e ela falava para a família, falava para as pessoas, só que ela não conseguia sair. E ele falando ali parece um ator de Hollywood das trevas mesmo. Duas coisas eu queria te perguntar antes da gente encerrar, Calma. Ele chegou a casar com você, bonitinho, do jeito que Deus ensina? Você chegaram a casar mesmo? Então ele prometeu, deu aliança e vocês casaram na igreja e no civil. E foi tranquilo, foi em paz, e pagou tudo, vestido, festa, amigos, convidados? Não? Não. Foi o simples do simples do simples. Ok. Nem a igreja a gente decorou. Eu não fiz questão, assim, é claro que eu queria ter um casamento, assim, todo, né? Buffet, salão de festa, vestido bonito, igreja enfeitada, eu queria. Mas eu creio, assim, que quando não é de Deus, é sempre migalhas. Sempre vai ser o mínimo do mínimo, sabe? Verdade. E ele com Mas a família, o pai e a mãe, você chegou a ter um convívio e viu que tinha algum problema ali além dele, se veio da mãe, do pai? Ou... a mãe dele é alcoólatra. A mãe dele é alcoólatra e ele relatava para mim que quando ele era pequeno, a mãe bebia muito e arrumava muita confusão. Ele vivia ali no meio
de uma família tóxica também, porque ela arrumava confusão com as vizinhas, de ir para cima mesmo, de violência. E eles são casados ainda, o pai e a mãe dele? Não. O pai dele, eu sinto que é uma pessoa, assim, bem tranquila, o pai dele. Uhum. Mas o pai dele demonstra muito, assim, que não esquece a mãe dele, de jeito nenhum. Sabe? Das vezes que ele visitou a gente na nossa casa, ele sempre arrumava um jeito de falar sobre a mãe dele. É como se ele gostasse dela. E ela não, ela já é mais tóxica, assim. Ela bebe bastante ainda até hoje. Mas a infância dele parece que foi meio assim, sabe? Meio essa violência, assim, vindo da mãe dele. Sim. A mãe dele agredia de invadir, assim, a casa das pessoas, ele falou pra mim, de invadir a casa das pessoas para agredir por confusões, assim, sabe? De vizinho. Barra quenta, né? Aquelas É, mulheres barra... é. E outra coisa que você citou também, até no título da capa do seu, da sua, né, do seu vídeo, aqui com a gente, sobre o silêncio, né? Fala um pouquinho disso também antes da gente encerrar, como é que era? Eu tinha. Na capa, eu falei sobre o silêncio porque a gente fica com medo, né? De denunciar, de falar, se eu falar, pode ser que aconteça algo pior. Mas já tá, sabe? Acho que a gente tem que pensar assim, ó. De pior, quer algo pior do que você viver com uma pessoa com medo, sendo ameaçada, com medo de ser espancada, ou até mesmo ser morta? Não tem pior que isso. Então, pelo menos fala, pelo menos você tentou se salvar de alguma forma, sabe? Tem que falar, não pode se silenciar. E eu, durante 7 anos, eu tinha essa dependência emocional, mas quando eu via que a coisa estava errada, eu não me calava. Eu acho que isso era o que mais irritava ele. Porque eu confrontava. Ele não queria que eu confrontasse, ele queria que eu fosse submissa ao ponto de baixar a cabeça e só aceitar tudo que ele fazia. E eu nunca fui assim. Várias vezes eu falei para ele: você casou com a mulher errada. Porque eu percebia que ele queria que eu baixasse a cabeça e simplesmente aceitasse as coisas, mesmo estando errado. E eu não fazia isso. Eu sempre confrontava, eu sempre não baixava a minha cabeça. Nem quando eu vi que ele ia me agredir mesmo fisicamente, eu me conformei que ele era mais forte que eu e que ele ia realmente me agredir. Eu não ia dar conta daquele homem daquele tamanho. Eu não ia dar conta. Mas ainda assim eu falei, não vou baixar a cabeça. Vou me defender. Minha filha pode ver eu apanhando, mas ela vai ver eu lutando também. Eu não vou ficar só com a cabeça baixa apanhando e chorando, sabe? E isso eu acho que incomodava mais ele. Sim, forte, né? Me tranquei várias vezes no quarto das crianças com medo. Eu não dormia com ele. Eu dormia no quarto das crianças com a chave passada na porta. Então eu já tinha aquele temor de que ele poderia fazer algo comigo, sabe? Sim. Fora as traições, né? Fora as traições. Ninguém merece viver um casamento assim. Um casamento assim não foi o casamento que Deus preparou, sabe? Em Mateus 5:28 fala que quem olha para uma mulher com intenção de cobiçá-la já adulterou. Quantas mulheres estão aí em relacionamentos, num casamento, e o homem está lá de conversinha paralela, mandando foto, recebendo foto pelo celular, sabe? Aí eu vejo assim, isso não é o casamento que Deus preparou. Não é mesmo? Eu não acho que seja. Não é. Chegou um momento que eu falei assim, eu acho que isso não é o que Deus preparou para mim. Na verdade, eu tenho certeza, Deus já tinha avisado, eu fui teimosa e aconteceu tudo o que aconteceu. Mas graças a Deus, Deus me tirou dessa mais fortalecida e me custou muito ter amor próprio, mas eu finalmente entendi que o amor que eu tanto buscava nos outros
estava em Deus para comigo, no cuidado dele para comigo, e estava dentro de mim mesmo. É verdade. E que eu era muito forte por ter passado por tudo isso, eu era muito forte. E eu tinha que acreditar nessa minha força, porque eu já não estava acreditando mais. A gente não pode esquecer a força que a gente tem, Verdade. né? Sim. Nossa, que linda. Você é muito linda. E eu tenho certeza que essa força vai dar força para muitas mulheres que podem estar vivendo o que você viveu e está aí já muitos anos e achando que não vai conseguir, que o medo, né? Tem casos que eu escuto, nossa, entrevistei uma moça que eu até conheço, ela casou com um psicopata, ela ficou viúva. E aí ela casou com um psicopata da igreja, eu também fazia parte da mesma igreja. Nossa, ele parecia tão bonzinho, todo elegante, se arrumava, se vestia muito bem, parecia ser aquele exemplo de homem. E ela casou, em 3 anos ela estava outra pessoa. Eu encontrei com ela uma vez num evento que eu falei, gente, dava para ver o semblante dela, estava triste, ela sempre estava arrumada antes, sabe? Sempre se cuidou, sempre alegre, forte. Ela estava totalmente. E não se arruma mais, a autoestima fica lá embaixo, né? Sim. E ela sempre foi muito boa no que ela faz. Ela falou, Cris, chegou um ponto que ele me dava as dicas, que eu não fazia direito isso e aquilo, tá? Até como mãe, ele tentava dizer para ela que ela não estava educando da forma certa, e ela chegou até a ser meio que permissiva em algumas coisas, na forma dele educar os filhos dela, de uma forma abusiva, e ela achando que é porque ele era o homem do pai, o homem, ela que não se colocava como mãe, então ele estava ajudando ela. Então, assim, eles entram na mente da pessoa de uma forma que é surreal. E eu lembro que ele agredia ela. Eles brigavam, ele jogava ela em cima do armário, quebrou o dedo uma vez. Então, assim, até lá ela ainda aceitava, mas no dia que a filha se colocou na frente para proteger a mãe e ela também foi para o chão, ali ela chamou a polícia. Ela disse, Cris, ainda quando a polícia chegou, ainda fiquei com pena dele. Eu quase falei para o policial ir embora. Mas sabe o que ele estava fazendo? Ele estava falando para o policial, pondo a culpa em mim. Quer dizer, eu com dó dele, naquela hora, aí eu parei de ter dó dele, e aí eu fui até o fim, e ele realmente foi pego, né, e teve que sair da casa, e enfim, toda aquela coisa que a gente já sabe. Os filhos são a nossa força. Os filhos, nossa, mexe com a gente, mas mexe não com os nossos filhos, não. Verdade. Né? Verdade. Eu me vi também muito nessa situação de, na hora que eu tava lá no chão, que eu olhei para trás, não vi ele, eu falei, foi atrás da minha filha. Nossa, eu catei meu filho e saí correndo. Falei, não, a minha filha não. Virou a leoa, desse jeito. Mas é isso, Deus é mais em nossas vidas. Muito obrigada mais uma vez pelo seu tempo. Obrigada por você, adorei. Eu também adorei. Eu tenho certeza que não vai dar tempo agora, mas já estamos quase 2 horas, né? Mas foi perfeito. As pessoas aqui colocando só, eu vi o relato dela no canal Separações. O pessoal, boa tarde, paz do Senhor, a paz. Eu não sabia que ela também é cristã, gente. Eu fui saber antes de começar a live que eu perguntei. Aí a gente orou antes de entrar, mas eu não sabia. Aí aqui, a paz, Cris, abençoada, linda, obrigada. A paz de Cristo, a paz, gente. Glória a Deus pela vida de vocês. Amém. Meu Deus, já estou apavorada porque estou grávida de 6 meses e o pai deu chá de sumiço. É livramento para você. Cuida do seu filho, que Deus é mais, e deixa o ser, né? Pior é quando eles voltam, gente. Aí o negócio fica difícil. Ok. A dependência emocional cega, realmente. Você é uma heroína. Passar por tudo isso e ter esse equilíbrio emocional, essa força interior, Deus é maravilhoso. Passamos pelo processo, né? Porque realmente não é da noite para o dia. Mas Deus faz milagres, Ele faz o sobrenatural. E, além de tudo isso, Ele agora usa nossas vidas para ajudar outras pessoas também, a dar força, para que você acredite, né, a Deus em si, acima de tudo e em você. Porque é primeiro amar a nós, Deus, depois a você. Porque ame ao próximo como você se ama. Então, primeiro você tem que se amar, para você poder também amar o próximo, né? Lindo Isso demais. Mesmo. Obrigada, Calma, de coração, viu? Deus te abençoe sempre, você e seus filhos, sua família, todos. Amém, amém. Obrigada por todos que participaram aí da live.
Um beijo, compartilhem, por favor. Obrigada, linda. Boa noite. Boa noite para todos, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau.